Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o Hunsrückiano, uma língua da qual eu sou falante nativo. Para começar, o que é o Hunsrückiano? A gente pode definir o Hunsrückiano como uma variedade de alemão falada no Brasil, especialmente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo. As formas faladas nesses três estados são muito próximas, mas cada uma possui uma história e características próprias. O foco aqui vai ser no Hunsrückiano como falado no Rio Grande do Sul, o chamado Hunsrückiano rio-grandense, pois essa é a forma da qual eu sou falante nativo. Mas afinal de contas, o Hunsrückiano é uma língua ou um dialeto? Para responder a isso, a gente teria que abordar o eterno conflito sobre o que é uma língua e o que é um dialeto. E logo surgiria alguém dizendo: uma língua é um dialeto com exército e marinha, blá 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 blá. Eu não vou tentar definir aqui se o Hunsrückiano é uma língua ou um dialeto. Para quem quiser se aprofundar nesse tipo de discussão, eu recomendo essa referência, cujo link eu também vou deixar na descrição do vídeo. O certo é que o Hunsrückiano faz parte de um contínuo dialetal. O quê? Um contínuo dialetal é um conjunto de formas de falar distribuídas através de uma área geográfica onde formas vizinhas são só ligeiramente diferentes uma da outra. Mas essas diferenças se acumulam com a distância até um ponto em que variedades muito distantes já não são mais mutuamente inteligíveis. O português faz parte do contínuo dialetal das línguas românicas ocidentais, que inclui formas padronizadas como o italiano, o francês, o catalão, o espanhol e o português. Apesar das formas padronizadas, as formas coloquiais nessa região não possuem um ponto bem definido sobre onde começa uma língua e onde termina a outra. Se formos nos movendo entre as cidades, podemos notar que a forma de falar vai variando gradualmente. Esse contínuo não é mais tão gradual hoje em dia por influência das formas padronizadas em cada país que tendem a homogeneizar essas formas em direção a uma forma padrão. O Hunsrückiano faz parte de outro contínuo dialetal, o das línguas germânicas ocidentais, mais especificamente as germânicas ocidentais do continente, porque o inglês falado nas Ilhas Britânicas também é uma língua germânica ocidental, mas essa separação geográfica causou uma quebra considerável no contínuo. Então, em relação ao contínuo dialetal germânico ocidental do continente, as variedades faladas costumam ser classificadas em 4 grupos marcados aqui por diferentes cores. O frísio aparece em laranja, o holandês nesse amarelo meio esverdeado, o baixo alemão ou baixo saxão em tons de amarelo e o alto alemão em tons de verde. O baixo alemão é chamado em alemão de Plattdeutsch, e hoje em dia costuma ser considerado uma língua separada. O alemão propriamente dito, portanto, se limita ao alto alemão ou Hochdeutsch. O Hochdeutsch se divide em 2 subgrupos, o alemão central, Mitteldeutsch, e o alemão superior, Oberdeutsch. O alemão padrão é baseado principalmente em dialetos do alemão central, enquanto o alemão suíço, por exemplo, é uma variedade de alemão superior. É importante esclarecer que essas denominações não têm nenhuma relação com alguma forma de prestígio de uma variedade em relação à outra. Esses nomes fazem simplesmente referência à localização geográfica dessas variedades. O baixo alemão é falado em regiões mais baixas de planície ao norte da Alemanha, enquanto o alto alemão é falado em regiões mais montanhosas ao sul, portanto num local mais alto que o baixo alemão. O Hunsrückiano também é uma variedade de alemão central, e se originou no que hoje é o centro-oeste da Alemanha. Mais precisamente, ele se originou numa cadeia de montanhas chamada Hunsrück, que fica nessa região, e é de onde vem o nome Hunsrückiano ou Hunsrückisch em alemão. A região de Hunsrück é delimitada pelo rio Mosel ou Mosela ao norte e pelo rio Rhein ou Reno a leste. Como se pode notar aqui, a região de Hunsrück inclui uma porção dos dialetos marcados aqui pelo número 22 e uma porção dos marcados pelo número 24. Esses são subgrupos de dialetos chamados frâncico-moselanos e frâncico-renanos ou palatinos. Como o Hunsrück fica nessa região intermediária, o Hunsrückiano possui características de ambos os grupos de dialetos, e existem falantes que usam formas mais moselanas e outros que usam formas mais renanas. Se você está gostando desse vídeo, aproveita para deixar o like. Aqui a gente pode ver um mapa da Alemanha com vários dialetos marcados com diferentes cores, sendo que os marcados em vermelho são os mais semelhantes ao Hunsrückiano e os em azul os menos semelhantes. Então, como fica claro, os dialetos no Hunsrück e regiões próximas são mais semelhantes ao Hunsrückiano
e quanto mais distante, mais diferentes eles vão ficando, o que deixa bem claro que isso se trata realmente de contínuo. Interessante, não? Vamos ver agora algumas frases de exemplo. Em primeiro lugar, a frase que em alemão padrão é Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum, e que significa no inverno as folhas voam pelo vento. Em unsrichiano, essa frase é dita Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft herum. Comparado com o dialeto palatino, que é vizinho, a gente pode notar uma grande semelhança, e à medida que a gente se afasta, mais diferentes os dialetos vão ficando. Vamos ver mais uma frase. Er ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben. Em português, ele faleceu há 4 ou 6 semanas. Em unsrichiano, er ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben. E novamente, a frase vai ficando mais diferente com a distância. Mas o unsrichiano é mais do que apenas alemão central. Eles sofreram influência do alemão padrão por essa ser a língua literária. Palavras como elektrisch ou Abschied são empréstimos do alemão padrão. Também houve influência do francês por causa da proximidade com a França. Palavras como retour e caroge são empréstimos do francês. Quando o unsrichiano chegou ao Brasil, também começou uma massiva influência do português por essa ser a língua oficial do novo país. Exemplos incluem as palavras milha e bicicleta. A região do Hunsrück também é interessante porque ela se localiza exatamente onde passa a chamada linha Dat-Das. Essa linha é uma isoglossa, o que significa que ela divide dialetos com uma característica para um lado e com outra característica para o outro. Os dialetos moselanos se localizam a noroeste da linha e se caracterizam por pronunciarem as palavras que em alemão padrão são das, was, es, como dat, wat, et. Já a sudeste ficam os dialetos renanos, cuja pronúncia é das, was, es, igual a do alemão padrão. Essa linha também é chamada de linha de St. Goar, porque ela passa na cidade de St. Goar ou Barreira do Hunsrück. Outra isoglossa interessante é a linha Machen-Machen, que passa bem mais ao norte da Alemanha e separa o baixo alemão ao norte e o alto alemão ao sul. E temos também a linha Appel-Apfel, que passa um pouco mais ao sul e separa os dialetos do alemão central ao norte dos dialetos do alemão superior ao sul. Mas a linha de St. Goar não separa os dialetos apenas pelas palavras das, was, es. Outras características na pronúncia também existem. Os dialetos moselanos dizem fest, bist, dud, broda, blo, e os renanos dizem fest, bist, dud, bruda, blau. O unsrichiano atual possui um predomínio das formas renanas, e já vamos descobrir por quê. Os primeiros imigrantes vindos do Hunsrück chegaram ao Brasil em 1824 e formaram a colônia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em 1829, outras levas formaram colônias em São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina, e em Rio Negro, no Paraná. Mas no Paraná os falantes assimilaram completamente o português e o unsrichiano se extinguiu. Mais tarde, em 1846, uma nova leva se estabeleceu em Domingos Martins, no Espírito Santo, e estabeleceu uma nova colônia. Ao longo do século XIX, as comunidades no Rio Grande do Sul começaram a se disseminar para o oeste do estado e chegaram até a Argentina. Depois, ao longo do século XX, a dispersão seguiu ao norte até Santa Catarina, Paraná, Paraguai, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Assim, o unsrichiano rio-grandense possui uma distribuição muito mais ampla que os unsrichianos catarinense e espírito-santense. Durante essa dispersão, os unsrichianos se encontraram com comunidades de falantes de outras variedades de alemão e também houve constante reforço das colônias com migrações posteriores. Isso levou a uma tendência de homogeneizar a fala em direção ao alemão padrão para facilitar a comunicação, o que favoreceu as formas renanas em relação às moselanas. E por hoje é isso. Vocês podem encontrar mais informações no meu blog hunsrück.org, incluindo um dicionário. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo sempre que houver novidades por aqui. Até mais, Auf Wiedersehen!